Meus irmãos, na nossa última assembleia, nós, como igreja, decidimos que o tema para o ano de 2023 seria Cristo, a nossa paz. E nesse mês de janeiro nós vamos iniciar uma série de mensagens com esse tema, com o tema do ano proposto para que a nossa igreja vivencie Cristo, a nossa paz. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro episódio dessa série, nós vamos falar que Cristo é a nossa paz com Deus. Cristo é a nossa paz com Deus. Por isso, eu queria que os irmãos, juntamente comigo, abrissem a Bíblia em Romanos, no capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Você que pode e também quer, se coloque de pé para que possamos fazer essa leitura reverentemente, e que o nosso coração esteja voltado para aquilo que o Senhor há de nos falar nessa manhã. Nos diz assim a Escritura Sagrada: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado ou dado. Oremos mais uma vez. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra que pode ser lida, que pode ser exposta e aplicada às nossas vidas livremente. Nós te pedimos, ó Deus, que mantenha os nossos corações, as nossas mentes voltadas, ó Pai, para a Tua palavra, e que nessa manhã possamos desfrutar da beleza que é de desfrutar paz com o Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Quando nós pensamos nessa série, e o primeiro tema é paz com Deus, a pergunta que me vem à mente, e a pergunta que eu queria fazer para os irmãos nesse momento: de modo geral, como as pessoas buscam paz? De modo geral, como as pessoas, elas vão atrás da paz, daquela tão sonhada, daquela tão almejada paz interior? Bom, buscando uma boa condição financeira, para que elas possam viver a vida de forma mais sossegada e, através da condição financeira, ter paz. Afinal de contas, essa condição vai trazer possibilidades que, se ela não fosse alcançada, talvez ela não traria. Talvez no desenvolvimento de métodos tecnológicos para fazer a manutenção da vida humana ser mais bem aproveitada, ou fazer com que a nossa vida prolongue um tempo maior. Onde as pessoas buscam paz? De modo geral, como elas vão atrás da paz? Talvez você já tenha se feito essa pergunta. Mas, meus irmãos, como é possível ter paz com Deus? Porque uma coisa é buscar uma independência financeira, uma coisa é buscar recursos tecnológicos para manutenir a vida humana, para ter paz consigo mesmo. E afinal de contas, todas essas coisas trazem paz consigo mesmo, e não paz com Deus. Há quem diga que trazem paz consigo mesmo, mas a paz com Deus elas não trazem. Então, a próxima pergunta que nós fazemos, pensando nessa série, é: como ter paz com Deus? E algumas coisas vêm à nossa mente também, talvez realizando boas ações. Se eu fizer isso aqui no meu dia, se eu der esmolas, se eu ajudar aquela pessoa que tanto necessita, se eu fizer aquilo outro, coisas boas no meu dia, eu vou ter paz diante de Deus.
Ou se eu for em algum lugar onde se tem alguma convivência religiosa, talvez isso vai trazer paz diante de Deus para comigo. Porque a gente, às vezes, quando entramos na igreja, meus irmãos, ou melhor, quando nós entramos no local onde a igreja se reúne, nós vemos a alegria no rosto das pessoas, nós vemos que as pessoas estão cantando, e nós somos um povo que canta. Os crentes em Jesus, nós somos um povo que canta. E letras maravilhosas como essa a quais nós cantamos agora, e vemos as pessoas se gostando e se amando, e falando contem comigo, e ali talvez há um ambiente de paz. E aí as pessoas entendem, eu preciso ir até aquele local, porque indo até aquele local eu encontrarei paz com Deus, porque as pessoas que estão ali têm paz com Deus. Meus irmãos, ambientes religiosos não trazem paz. Boas ações não trazem paz com Deus. Existe uma busca desenfreada pela paz nos nossos dias. Todos buscam paz em um lugar que tenha luz, mas não compreendem que o único que pode lhe trazer paz verdadeira consigo mesmo e diante de Deus é o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo aponta o caminho para essa tão almejada paz. Ele aponta o caminho para essa paz que todas as pessoas buscam e que buscam em locais que não devem ser buscados. Afinal de contas, esses locais a quais mencionamos aqui são locais que trazem uma paz que é passageira, mas que não trazem uma paz segura e uma paz firme. Ações não trazem uma paz, boas obras não trazem uma paz que seja segura, firme e eterna. Não, mas sim uma paz passageira, porque elas deverão ser repetidas para que a busca da paz seja constante. Mas existe um local, ou melhor, uma pessoa, que nos traz uma paz segura, firme, e o seu ato foi apenas um, e segundo o autor aos Hebreus, foi um único e suficiente, e esse é o Senhor Jesus. E Paulo aponta para esse caminho, mostrando que algo deveria ser feito pelo próprio Deus, para que nós tivéssemos paz com Ele. Era necessário, meus irmãos, que fôssemos tornados justos diante de Deus. Era necessário que Deus nos salvasse, nos redimisse, nos reconciliasse com Ele mesmo. Por isso que Paulo expõe o Evangelho, sistematizando de uma belíssima forma a necessidade da justificação. Homens e mulheres estavam distantes de Deus, alheios a Deus, viraram as suas costas para Deus, não querem buscar a Deus, simplesmente odeiam ao Senhor e todos os seus caminhos e os seus propósitos. É isso que Paulo vai dizer do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, mas ele fecha com uma sentença que todos nós conhecemos, que está em Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24, Paulo diz algo belíssimo e que nós sabemos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele diz, homens e mulheres afastados de Deus precisam ser justificados, mas há um meio, e esse meio é o Senhor Jesus. Depois de concluir, meus irmãos, aqui no capítulo 3, versículo 20, que ninguém será justificado diante dele em razão da lei. Em razão da lei, vem o pleno conhecimento do pecado, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, distanciados estão da glória de Deus, precisam que Deus faça algo por si, e Deus então envia o seu Filho, e Paulo mostra que esse é o único meio para ser tornado justo diante de Deus, para ser tornado santo diante de Deus, para ser tornado salvo diante de Deus e para desfrutar de paz com Deus. É por isso que no versículo 28 do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai concluir que, pois o homem é justificado pela fé, independentemente
das obras da lei. E ele parte do pressuposto de que não existe absolutamente nada do que o homem possa fazer que há de trazer a ele a tão almejada paz diante de Deus, que é outorgada pela salvação. Então Paulo está mostrando, meus irmãos, a necessidade da justificação. Homens e mulheres estão distanciados de Deus. Ele mostra o meio pela qual essa justificação é outorgada a nós, pela fé em Cristo Jesus. E a partir do capítulo 5, portanto, ele mostra que aqueles que colocam fé no Senhor Jesus Cristo, aqueles que são tornados justos diante de Deus, desfrutam os efeitos dessa justificação, desfrutam as bênçãos dessa justificação. E é nesse contexto, meus irmãos, que eu compreendo que Cristo, a nossa paz com Deus, justificou aqueles que são seus. Cristo, a nossa paz com Deus, justificou aqueles que são seus. Veja o que ele diz no versículo 1 do capítulo 5, justificados, pois. E essa palavra pois faz referência a tudo aquilo que o apóstolo Paulo tinha dito anteriormente. No capítulo 4, ele abre um parêntese na sua exposição a respeito do Evangelho para mostrar dois exemplos de homens que no Antigo Testamento colocaram fé no Senhor Jesus Cristo, na promessa que haveria de se cumprir, no Messias que viria. E esse é Davi e também Abraão. Paulo vai dizer, olha, eles creram. E porque creram, foram justificados. Não foram as suas obras que trouxeram para eles qualquer tipo de justificação. Não foi aquilo que eles fizeram, não foi a sua obediência à lei que trouxe para eles a redenção. Absolutamente, Paulo está dizendo que eles colocaram fé no Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que colocaram fé no Senhor Jesus Cristo, esses que foram justificados, independentemente das obras da lei, aqueles que creem, são tornados justos diante de Deus. Ou seja, a justiça de Cristo é colocada sobre você. Aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário é colocado sobre você. E quando Deus olha para você, Ele vê alguém perdoado. E quando Deus olha para você, Ele vê alguém justo, não por aquilo que você fez, mas por aquilo que Ele mesmo fez ao se encarnar, numa demonstração de amor belíssima, a ir até o Calvário, morrer, mas ressuscitar ao terceiro dia, para que um dia a mensagem do Evangelho chegasse até você, você cresce nessa mensagem e agora você se torna justo diante de Deus, agora você está salvo diante de Deus. Sobre essas pessoas, portanto, não pesa mais nenhuma condenação. A dívida que tinham diante de Deus foi totalmente quitada, foi totalmente perdoada, porque o sangue precioso de Jesus aplacou a ira de Deus que do céu se revelava contra toda a impiedade e perversão dos homens, como ele vai dizer no capítulo 1, versículo 18. Ou seja, a ira de Deus, santa, justa, necessária sobre o pecado, não vem mais sobre você, porque em você repousa a justiça de Cristo, e Paulo vai mostrar isso de uma forma belíssima no texto a qual nós lemos, capítulo 3, versículo 21, agora, sem qualquer tipo de lei, se tornou clara a justiça de Deus testemunhada pela lei, ou seja, pelo Pentateuco e pelos escritos dos profetas. Versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, tanto gentios, aqueles que não tinham qualquer proximidade com a lei de Deus, tanto judeus, aqueles que tinham proximidade com a lei de Deus, e por isso entendiam que seriam salvos por obediência a essa lei, e Paulo no capítulo 2 vai dizer, não, o nome de Deus é blasfemado no meio dos gentios por causa de vocês, porque vocês não obedecem à lei de Deus, e Paulo vai dizer que os gentios, mesmo não tendo a lei de Deus, faziam-se leis para si mesmos, obedeciam a lei gravada no coração deles. Portanto, a falta a essa obediência da lei os condenou. E Paulo está dizendo, então não há distinção, tanto judeus quanto gentios, todos esses que colocam fé no Senhor Jesus Cristo são tornados justos. A justiça de Deus, o meio pelo qual Deus torna um pecador salvo, é colocada sobre eles. Então Paulo vai continuar dizendo, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, verso 24 do capítulo 3,
gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, o pagamento que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Isso é graça, meus irmãos. Isso é graça maravilhosa, como nós cantamos aqui. Nós cometemos vários pecados contra Deus. E Deus, a partir do momento que cremos no Senhor Jesus Cristo, nos dá a sua justiça. E os pecados anteriormente impunes, todos eles são pagos mediante o sangue derramado na cruz. Louvado seja Deus por isso. Você é justo diante de Deus. Você que crê no Senhor Jesus Cristo é justo diante de Deus. E qual é, meus irmãos, o resultado desta ação divina para conosco e para todos aqueles que creem no Senhor Jesus? É um relacionamento verdadeiro e próximo com Deus, não apenas uma serenidade, não apenas uma tranquilidade no coração e na mente, aquela serenidade e tranquilidade que são buscados pela a estabilidade financeira ou pela manutenção de aparatos tecnológicos. Não é aquela serenidade que nós temos de saber que as contas serão pagas depois. Não é dessa serenidade que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando de um estado de paz que flui da reconciliação com Deus. Essa é a compreensão que absolutamente nada pode nos condenar. E como ele vai dizer lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, para aqueles que estão em Cristo, já não há nenhuma condenação. E é isso que ele vai mostrar, meus irmãos, que aqueles que estavam em guerra contra Deus, agora passam a ter paz com Deus. As nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pecados nos colocaram em guerra contra Deus. E o apóstolo vai continuar dizendo aqui no versículo 1 ainda, mediante a fé em Jesus Cristo nós somos justificados e agora nós temos paz com Deus, um estado de paz. Não existe absolutamente nada que pesa sobre nós, porque agora o nosso coração, agora a nossa mente compreende que o Senhor nos salvou, nos redimiu e nos reconciliou. De modo que a mediação de Jesus Cristo é o fator preponderante de todo esse estado de paz. É por isso que ele vai dizer que a paz com Deus, no versículo 1, é por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por intermédio dele. Se não fosse ele nos trazendo a paz mediante o sangue na cruz, nós ainda estaríamos em guerra contra Deus. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai pintar um quadro terrível a respeito da condição daqueles que não creram no Evangelho e que não foram tornados justos diante de Deus. Olha o que ele vai dizer, capítulo 3, versículo 9 até o versículo 18, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que tantos judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem em engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles, eles têm cheia de maldade e amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Veja o quadro que o apóstolo Paulo pinta, usando referências do Antigo Testamento, para mostrar a condição do ser humano afastado de Deus. Meus irmãos, se Deus não expressasse a sua graça, se Deus não expressasse a sua graça, aquela que é chamada de comum, o ser humano já teria se destruído. Mas Deus é misericordioso, inclusive, neste ponto. Então, Paulo está mostrando que Cristo, a nossa paz com Deus, justifica aqueles que são seus por meio do seu sangue derramado na cruz. É por meio de Jesus que aqueles que creem são justificados, e Ele possibilita, portanto, a
permanecerem firmes, desfrutando das bênçãos que emanam da justificação. Não há qualquer espaço para desassociar o Senhor Jesus Cristo com as bênçãos, meus irmãos, que vêm posteriormente após a nossa justificação. É por intermédio dele, de Jesus Cristo, que é permitido o nosso acesso àquele que nos dá condições de desfrutar de tais bênçãos. Veja o que ele diz no versículo 2. Por intermédio de quem? Jesus Cristo, obtivemos acesso, e a palavra acesso aqui era usada por alguém que levava outro até a presença da realeza. Era traduzida dessa forma. Ou um barco que estava ancorado num porto. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que pela mediação do Senhor Jesus Cristo, por seu intermédio, nós obtivemos acesso à presença da realeza, à presença daquele que é o Deus de toda paz, a presença daquele que nos dá a possibilidade de gozarmos de uma paz que o mundo não pode dar. E gozando dessa paz que vem de Deus, ou melhor, com Deus, nós podemos gozar da paz que vem de Deus. Aquela paz que você sente mediante as coisas ruins que acontecem na sua vida, e você sabe que existe alguém no controle de todas as coisas. Só foi possível essa paz para você, só foi possível que você desfrutasse dessa paz, porque Jesus Cristo te abriu o caminho, um novo e vivo caminho, possibilitando você ir até a realeza. E indo até aquele que é o Deus de toda a paz, desfrutar de paz. É por isso que nós estamos falando aqui nessa manhã, dando início nessa série, que Cristo é a nossa paz com Deus. Ele te possibilita desfrutar de paz. E meus irmãos, isso é fascinante, isso é belíssimo. Uma das bênçãos que nós desfrutamos é uma alegria exuberante. Aqueles que são justificados desfrutam de uma alegria exuberante, de um estado mental no presente, que vem da certeza de que algo no futuro há de ser concretizado. O futuro e o presente se unem, portanto, no coração do crente, gerando nele uma expectativa da eternidade, que será desfrutada plenamente na glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 2. Nós temos acesso pela fé à paz com Deus, à justificação, na graça em qual estamos firmados e nos gloriamos. Essa palavra gloriamos aqui, ela dá um significado muito interessante, é de uma alegria que não pode ser contida. É uma alegria que está no nosso coração, que nós precisamos cantar, falar a respeito dessa alegria. A ideia aqui, meus irmãos, é mais ou menos aquela do Salmo 126, que o coração se encheu de gozo e os lábios de júbilo. A palavra júbilo ali é alguém que não consegue fazer com que a sua alegria fique contida dentro da boca. Ele precisa cantar essa alegria. E o apóstolo Paulo está falando aqui, que por intermédio de Jesus Cristo, uma vez que colocamos fé nele, nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. É como se o presente agora se unisse com o futuro, e isso criasse em nós uma expectativa gloriosa, uma expectativa muito boa, de que, olha, eu não vejo, mas eu sei que vai se concretizar. Eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. Eu vou desfrutar da glória de Deus, não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que Ele mesmo fez, através do Seu Filho Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos, que Paulo está dizendo, nós temos uma esperança, na qual estamos firmes, nos alegrar de forma exuberante da glória de Deus. Ah, meus irmãos, isso é maravilhoso, porque Paulo aqui traz uma certeza que não é uma certeza qualquer, é uma certeza que ele vem ao longo da carta revelando. Por exemplo, no capítulo 8, versículo 18, ele vai dizer um versículo que todos nós conhecemos. O que diz aí? Vamos ler juntos? Porque para mim, tenho por certo... Tenho por certo, é uma expressão que Paulo usa de uma certeza inabalável, de algo que não pode ser destruído em seu coração. Eu tenho por certo. Não era fácil ser cristão em Roma, meus irmãos. Era muito difícil ser cristão em Roma nessa época. Muito complicado. Perseguição dos judeus e do próprio Império Romano. Então, Paulo escreve para pessoas que estão sofrendo.
E ele diz: olha, eu tenho por certo, há uma certeza no meu coração, que os sofrimentos que vocês estão passando agora não vão se comparar com a glória que vocês vão de desfrutar na presença de Deus. É isso que Paulo está falando, e aí no versículo 28, ele traz mais uma certeza, quando ele diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe quem são esses? Os justificados, as quais ele está falando no capítulo 5. São esses, que todas as coisas que acontecem na vida cooperam para o bem. E aí a gente fica um pouco pensativo, né? Porque coisas ruins acontecem conosco. Alguém já perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Já ouviu alguém falar sobre isso? Mas isso aconteceu uma vez só, porque o único bom é Jesus Cristo. Nenhuma outra pessoa é boa, propriamente dizendo. Viu o que Paulo disse no capítulo 3? Isso aconteceu uma vez, e aconteceu com Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, agora, entendendo isso, nós partimos do princípio que todas as coisas que acontecem conosco cooperam para o nosso bem. Portanto, cabe a nós refletirmos o qual é o bem que Deus quer nos trazer naquilo que nós julgamos ser mal. Cabe nós refletirmos e pensarmos a respeito disso. O que Deus tem em mente com esse sofrimento? Eu tenho que te dizer que talvez as respostas não virão nessa terra, não virão nessa vida, assim como ele fez com Jó. Ele não falou para Jó por que Jó estava sofrendo. Não falou. Repare a história de Jó. Simplesmente Jó entendeu que conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. Mas depois de passar por tudo aquilo que ele passou, os olhos dele começaram a contemplar o Senhor. Por isso, meus irmãos, essa é uma bênção maravilhosa. Desfrutar de paz com Deus. E essa paz é privilégio daqueles que são seus. Mas eu também compreendo, meus irmãos, que Cristo, a nossa paz com Deus, nos dá condições de viver em um mundo completamente ateu. Um mundo que não busca o Senhor. Um mundo que está em oposição à vontade do Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo vai continuar dizendo lá no capítulo 5, no versículo 3. E não somente isto, mas também nos alegramos, nos gloriamos nas próprias tribulações. E a palavra tribulação aqui é uma condição de viver uma alegria, essa alegria exuberante, mesmo sendo pressionado por todos os lados. E a palavra tribulação aqui é alguém que está sendo pressionado, alguém que está sendo colocado contra a parede. Alguém que está vendo que as privações estão batendo a porta, alguém que está sentindo as necessidades na pele, alguém que está sendo perseguido, alguém que está vivendo a impopularidade e também solidão. Paulo está dizendo assim: meus amados irmãos, a justificação que nós temos, que nós recebemos da parte de Deus, nos traz paz com Ele, mas também nos dá condições de vivermos firmados e firmes diante das pressões que a vida faz conosco, diante das pressões que são colocadas diante de nós. Paulo está mostrando, meus irmãos, que a pressão ou as pressões, ainda que sejam fortes contra a nossa vida, nos dá condições de perseverar frente a tudo aquilo que está acontecendo conosco. Veja o que ele diz: nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ou seja, essas pressões que vêm sobre a nossa vida, produzem perseverança. E a palavra perseverança aqui, meus amados, é uma condição de se preservar e continuar em frente diante as situações da vida. Mas não é uma perseverança passiva, mas uma perseverança ativa. É o espírito de alguém que agora consegue vencer as adversidades e as tribulações que a vida traz. Ou seja, é um espírito que enfrenta os problemas e os supera. Esse é o resultado de você ter se justificado por Cristo. Ou você acha que você está de pé até agora diante das tribulações que você passou, por quê? Você que crê no Senhor. Por que você acha que você está de pé até hoje?
Faça uma reflexão da sua vida nesse momento, agora. Você que crê no Senhor Jesus Cristo. Você está de pé agora porque Ele te justificou. E porque Ele te justificou, Ele te deu paz com Deus. E porque Ele te deu paz com Deus, agora Ele te dá uma condição de enfrentar os problemas da vida, as pressões da vida e permanecer firme na presença do Senhor. Existem tribulações, meus amados irmãos, que muitas pessoas já testemunharam que, se não fosse o Senhor Jesus Cristo, teriam simplesmente deixado a igreja. Teriam deixado a comunhão com Deus. Mas por que não deixaram a comunhão com Deus? Porque foram justificados pelo Senhor. E isso dá condição a eles de viver um mundo completamente averso à vontade de Deus. Completamente aquém daquilo que Deus espera. Essas pressões são variadas, meus irmãos. Mas nós temos poder para poder vencê-las. Porque o Senhor Jesus Cristo nos justificou. De modo que enquanto a vida se desenvolve, esse crente é submetido a uma limpeza de todas as suas impurezas. Veja o que o apóstolo Paulo continua dizendo aqui no verso 3. A tribulação produz perseverança, e a perseverança, verso 4, produz experiência. E a palavra experiência era usada aqui no seu original, que é o grego, para se referir a um metal que era passado pelo fogo para extrair o seu melhor. Paulo está dizendo, as tribulações vão produzir em você um espírito capaz de vencer o mundo. Enquanto isso vai sendo desenvolvido em sua vida, você vai sendo provado no fogo, para que o seu melhor seja extraído. É por isso que a gente precisa reconfigurar a nossa ideia a respeito das tribulações que nós passamos. Porque elas são permissão do Senhor para fazer de você uma pessoa melhor, um crente melhor, alguém que adora mais ao Senhor. Mas tudo isso só foi possível por conta da justificação, porque você agora foi tornado justo diante de Deus. Todo esse processo, meus irmãos, que Paulo está pintando aqui no versículo 3 e também no versículo 4, gera em nós uma expectativa, uma confiança de vitória no final de todas as coisas, e que essa confiança e que essa vitória é certa. Por isso que ele vai dizer, olha, tudo isso que você passa, a experiência que te traz, a melhora a sua vida, gera esperança. E nós temos esperança. Esperança de que todas as coisas no final de tudo vai dar certo. E essa esperança é proporcionada porque um ato na cruz resolveu todo o nosso problema com Deus. Todo o nosso problema com Deus. É por isso que eu concluo também, meus irmãos, que Cristo, a nossa paz com Deus, é a prova e a garantia do amor que Deus tem pelos seus. Versículo 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A expectativa é gerada no coração do crente, quando este agora é justificado. E essa esperança, portanto, não confunde. E o que Paulo está querendo dizer aqui, que essa esperança não se ruirá, ou essa esperança não te envergonhará. Você sabe, eu sei, nós sabemos, que alguns projetos que nós fizemos para a nossa vida ruíram. Isso é comum na vida de todas as pessoas. Muitos projetos, planos que nós tentamos almejar, eles simplesmente não aconteceram. Simplesmente não aconteceram. Deus tinha um propósito em cada um deles? Sim. Em todo esse processo? Sim. Mas eles ruíram. E às vezes a gente ficou muito triste, porque nós não conseguimos alcançar esses projetos. Mas, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, é que essa esperança que é proporcionada no seu e no meu coração, ela não vai te envergonhar, porque ela vai acontecer, porque você vai desfrutar, porque você vai viver, porque você vai desfrutar dessa bênção que é a glória de Deus, viver para sempre com Ele. E quando tudo se acabar, estarei seguro, eu sei, me amas. Foi isso que nós acabamos de cantar. É por isso, meus amados irmãos, que a esperança que é gerada em nosso coração não vai nos envergonhar. E a garantia de que nós não nos envergonharemos
a garantia de que essa esperança não se ruirá, e o cumprimento de todas essas coisas é o penhor da herança, o consolador, o capacitador, o guia que nos foi dado, e é Ele mesmo que derrama no nosso coração o amor de Deus, e por sua vez gera convicção de que tudo aquilo que Deus fez em Cristo Jesus foi imerecido. Tudo, é por isso que aqui, no versículo 8 do capítulo 5, Paulo vai dizer que esse amor que é derramado em nosso coração, e agora nós temos convicção, é imerecido, porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É a convicção da graça de Deus, é a convicção do amor de Deus por nós, é a convicção de que a nossa paz com Deus é garantida por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos deu. Ah, meus amados, o que isso precisa fazer mudar em nossas vidas? Eu queria fazer 3 perguntas para os irmãos. A primeira delas: em quem ou no que você tem buscado paz? Será que você tem plena convicção que apenas Jesus Cristo é quem satisfaz? Apenas a paz proporcionada por Ele é quem te satisfaz? Ou você, meu querido visitante, tem buscado paz em outras coisas, a não ser em Cristo Jesus? Em quem está a sua paz? Ou no que está a sua paz? A nossa paz é proporcionada pelo Deus eterno, mediante a ação da cruz do Calvário. Segunda pergunta: o mundo está afastado e não quer buscar a Deus. Como você tem procurado enfrentar este mundo que é ateu? Na sua prática, não busca a Deus. Você tem procurado enfrentar com as suas próprias forças? Ou você tem desfrutado das bênçãos que a justificação dá a você? Condição de vencer o mundo, um espírito firme diante das tribulações. Uma pessoa que está passando pelas maiores pressões da vida, mas ainda continua de pé, não porque suas pernas são fortes, não porque seu intelecto é forte, a sua experiência é uma experiência vasta, não, mas por conta daquilo que experimentou em Cristo Jesus, mas por conta daquilo que experimentou através daquilo que Ele fez na cruz. Como você tem procurado enfrentar esse mundo? Não enfrente o mundo com as suas próprias forças, saiba que é derrota. Mas se você enfrentar com a força que Deus te dá, saiba que é vitória, louvado seja Deus. É vitória, meus irmãos. Em último lugar, terceira pergunta: o amor de Deus por nós é garantido e merecido. Quais as reflexões e ações que você é levado a fazer quando você ouve sobre isso? Quando você ouve que o amor de Deus por você é imerecido, quando você ouve que o amor de Deus por você é garantido e que absolutamente nada pode mudar esse amor, quais são as suas atitudes? Como você tem valorizado esse amor? Como você tem valorizado a paz que Cristo Jesus proporciona a você? Cristo é a nossa paz com Deus. E os desdobramentos dessa paz são os frutos que Ele mesmo produz em nossos corações. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, porque a Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra é fascinante, ó Deus. A Tua palavra nos mostra que sem qualquer ato nosso, o Senhor fez por nós aquilo que nós certamente não conseguiríamos fazer. O Senhor nos salvou, o Senhor nos justificou, e nós te agradecemos por isso, ó Pai. Ó Deus, que isso não seja apenas uma fala bonita das nossas, que nós usamos na igreja, ser justificado, não, que nós possamos desfrutar dos efeitos da justificação, e que o Senhor nos traga sempre a reflexão daquilo que nós precisamos mudar diante disso, sabendo que Cristo é a nossa paz, Cristo é o meio, o intermediador entre nós e o Senhor, através dele que nós tivemos acesso à presença do Senhor.
Ó Deus, que isso mude radicalmente a nossa vida neste mundo. Nós te agradecemos, ó Pai, e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós agradecemos a presença de todos os irmãos, aqueles que nos visitam também. Alguém nos visita pela primeira vez, hoje pela manhã, está aqui conosco? Creio que todos já se sentem de casa, e isso é muito bom. Vamos voltar então, hoje à noite, às 19 horas, para a celebração noturna, quando nós iniciaremos uma outra série de mensagens, e eu estava meditando enquanto ouvi o pastor Igor. Essas séries têm relação uma com a outra. Nós ouvimos hoje sobre a paz com Deus, e hoje à noite ouviremos sobre a prioridade que o relacionamento com Deus exige, exatamente por isso que nós ouvimos. Vamos suplicar mais uma vez a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre esta igreja e sobre o povo de Deus que se reúne na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Com oração pessoal, após o pós-lúdio, nós estaremos despedidos.